Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos no nosso culto doutrinário. Este culto, ele obedece uma direção de Deus para o fortalecimento doutrinário dos irmãos e das igrejas. Nós vamos dar início a este culto e eu convido todos a fecharem os olhos para iniciarmos este culto na presença do Senhor. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, suplicando o teu perdão, a tua comunhão, para que nós, juntos, quando nos apresentamos diante de ti, não apresentamos a nossa qualidade, não apresentamos a nossa sabedoria, mas apresentamos ao Senhor o sangue de Jesus e pedindo a Deus para que sejamos aceitos por ti, tenhamos os nossos pecados perdoados e assim estejamos em comunhão com o Senhor, porque é na comunhão que a tua revelação se faz presente, alcança as nossas mentes e os nossos corações. E é isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós pedimos. Sê conosco, opera em nós a tua salvação mais uma vez. Clamamos assim pelo sangue de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora um louvor ao Senhor e na sequência os irmãos vão acompanhar o pastor Amadeu Loureiro com outros pastores no programa Conversas Bíblicas, onde nós receberemos o ensino doutrinário dessa noite. Vamos louvar o Senhor. Necessitamos
Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de televisão ou pela Sky, também aqueles que nos veem pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, são bem-vindos, são servos de Deus, que participam também dos nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade a esses programas, né, sobre conversas bíblicas, e o nosso tema está dentro do assunto que é dons, o assunto é dons espirituais. Hoje nós estamos agora de volta com o nosso homem do Evangelho Eterno. Vamos lá, pastor Sérgio Souza, seja bem-vindo de volta. Sentimos a sua falta, saudade. Amém. Pai do Senhor. Marcelo também conosco. Pai do Senhor a todos. Muito bem, então hoje nós vamos pegar bem o Sérgio, como o Sérgio ficou muito tempo fora, hoje 80% do programa hoje é com ele. Marcelo, vamos começar com você. Você, no último programa que nós fizemos, você começou a falar um assunto que é muito importante para a igreja sobre a diferença entre o dom de profecia e a interpretação de línguas. Então, é muito comum os irmãos confundirem esses dois dons. Então, tem alguém entregando uma interpretação de línguas, eles falam, ele está profetizando. Não, não está. Qual a diferença, então? Quando você está entregando uma interpretação de línguas, são informações que o Senhor está dando de algo que ele está fazendo naquele momento. Ele está consolando a igreja, estou aqui presente, estou salvando nessa noite, há muitos anjos operando. Pode acontecer que no meio de uma interpretação se manifeste também o dom de profecia. Por exemplo, se eu falar assim, durante esse mês vou salvar muitas vidas, aí já foi uma profecia. Vou operar um grande sinal ainda esse ano no meio das minhas crianças. Então foi uma manifestação da profecia durante a interpretação, que pode ser que depois da interpretação ela continue. Certo. Mas a interpretação tem a característica que são informações, revelações daquilo que o Senhor está fazendo naquele momento. E a profecia sempre vai apontar para tempos futuros. É muito importante isso porque o Senhor falou em profecia. É uma expressão que é muito comum, sempre foi muito comum no nosso meio. Não, durante o culto o Senhor falou em profecia. Nem sempre foi uma profecia, né? Pode ser como o pastor Marcelo falou. Então, a interpretação de línguas, ela existe no meio da interpretação de línguas, pode ter uma profecia. Vamos lá então, pastor Sérgio, vamos lá passar agora para o senhor aí falar sobre... O nosso assunto desse programa é o dom de profecia. Vamos lá. Bem, em primeiro lugar, só trazendo um complemento ao que vocês falaram, é que da mesma maneira, um dom de ciência, que é manifesto em visões, revelações e sonhos, pode ou não ter uma profecia dentro dele. E aí o exemplo é o mesmo que o pastor Marcelo já deu. O dom de profecia é dirigido essencialmente à igreja. É uma necessidade da igreja. Sem a profecia, diz a palavra, há uma corrupção. O povo se corrompe. É claro que, quando você fala de profecia, existe a palavra. Então, a palavra de Deus toda é profética. Esse é um aspecto. A palavra de Deus, você abre o Apocalipse, que nós estamos estudando atualmente. Então, quantas profecias são descortinadas? Amém. Mas nós estamos falando hoje, de maneira bem direta, específica, sobre o dom de profecia no dia a dia, no cotidiano da igreja. A profecia que consola, que exorta, não é verdade? Então, é a profecia que é entregue
geralmente nesses dons, já aqui citados, dom de ciência, o dom de interpretação de línguas. Então, é a profecia que é fundamental na vida da igreja. É o testemunho de Jesus e o Espírito de profecia. É o espírito de profecia. Por quê? Porque, vamos lá, você tem um irmão, procura o pastor, uma senhora, e diz assim: pastor, estou tão aflita porque eu tenho uma situação para resolver, eu não sei como é que vai ser no meu trabalho, eu estou muito desesperada com isso. Aí os irmãos oram com ela, vem um grupo, pastor, diáconos, irmãos, oram por ela, e o Senhor diz assim: minha filha, você não precisa ficar aflita, eu vou dar a vitória. Isso consolou. É, exatamente. Né? É o consolo, né? Exato. Então, a irmã, não que ela vá deixar de se preocupar e fazer aquilo que lhe compete, mas agora ela vai fazer tudo descansada no Senhor. Exato. Vai tirar aquela aflição. Agora, me parece também que o dom de profecia, além de se manifestar através de outros dons, por exemplo, ele se manifesta também através da palavra. Exato. Amém. Muitas vezes o pastor, quando está pregando a mensagem que foi direcionada pelo Senhor, ali a profecia está se manifestando. Glória a Deus. Tanto que quantas vezes nós ouvimos a ovelha falar assim: pastor, tudo que o senhor pregou ontem aconteceu comigo hoje. Um visitante acontece. entra pela primeira vez, acontece depois de 2 dias aconteceu exato. Por quê? Porque a profecia estava se manifestando pela palavra. Olha muito só, o dom de profecia, ele é um dom que ele, podemos dizer assim, que ele quase que entra em todos os dons. Por exemplo, você pode, eu já vi isso, o pastor dar uma palavra para um jovem e aquela palavra ser uma profecia. Ok. Entendeu? Eu me lembro de uma experiência de um jovem, o pastor deu uma palavra para ele. Ele tomou uma posição para ele, disse: olha, não fica bom para você porque o perigo disso aqui é isso e tal. Uma palavra. Ele não entregou, o Senhor me revelou, ele só deu a palavra. Deu a palavra. E a palavra, porque é o dom de sabedoria, porque o pastor é usado de sabedoria. Amém. Então, Exatamente. Às vezes, aí quando ele entregou a palavra de sabedoria, ali tinha uma profecia. Exatamente. É o dom de profecia vindo junto com o dom de sabedoria. Exatamente. Isso é muito interessante. Acho que é uma coisa que a gente nunca abordou bem dentro das igrejas. Mas é verdade. Mas é uma coisa que acontece. Então, a profecia, você colocou, a profecia consola. Mas aí, nesse aspecto, o Marcelo, a profecia exorta às vezes. Né? Exorta. Sim, você ia falar. Não, pode falar, porque eu não tenho. A profecia exorta. Por exemplo, quando o senhor, às vezes numa visão, numa revelação, ou às vezes na sabedoria, você diz: isso aqui, essa linha que você está tomando na sua vida aqui, isso aqui vai acontecer isso, entendeu? Quer dizer, aquele dali, ela é uma profecia que está exortando. Se você não mudar, é isso mesmo. Isso aqui vai acontecer. E acho que um dos segredos que o Senhor nos deu é que a profecia que ele exorta, ela tem que estar debaixo de um governo. Ela não é um dom que pode estar solto na igreja. Uma visão de edificação, uma interpretação ali de bênção. Agora, quando é uma profecia que vem, seja ou em visão ou em forma de revelação, essa profecia normalmente tem que passar pelo governo da igreja. Uhum. Porque quem tem essa capacidade de entregar uma profecia de exortação, de chamar uma pessoa e dizer: olha, o senhor mostrou isso. Não dá para um membro entregar um dom para outro membro numa oração na igreja com esse teor. Não, tem que ter cuidado. Não, e também nessa linha, pastor Marcelo, mesmo aquela profecia que traz uma promessa, tem que ir para o governo. Então tem uma serva, um irmão lá doente, e o Senhor deu uma revelação para outro irmão da igreja que vai curar aquela pessoa. A doença incurável. Esse dom, naturalmente, é bom lembrar isso, tem que passar pelo governo, que vai cuidar, vai ver a melhor forma de administrar aquele dom. Uma coisa que nós temos muito, mas muito nas nossas igrejas, graças a Deus por isso, são sonhos
que são profecias. Glória a Deus. Então, o Senhor mostrou uma dificuldade acontecer com essa família, o Senhor mostrou uma dificuldade acontecer com esse obreiro. Tudo isso é profecia. Exato. Que vai vir para o ministério, ele tem que entregar porque vai trazer consolo e livramento. Os sonhos são... O sonho... Porque tem muito sonho que é sonho, né? A gente sonha demais, né? Mas o sonho que é profético é uma coisa espetacular, pô. E é bíblico isso, né? A experiência de José... Sim. E tal, a experiência, os sonhos, quando eles... Mas dentro da igreja, sonho, você vê às vezes uma coisa impressionante com relação à profecia, né? O pastor hoje em dia tem uma frase em relação a isso, que quando o Senhor dá um sonho de algo que vai acontecer, um sonho que ele é profético, é um sinal que você tem tempo para acertar. Ele fala muito isso em relação ao sonho, já vi algumas vezes, você já ouviu não, né? Eu já ouvi ele também. Fala, já. porque Deus está te dando tempo, você tem um tempo para acertar ainda, né? Na verdade, dentro do dom de profecia, o dom de profecia é muito importante para a igreja, Marcelo, porque na exortação ele te dá um tempo para acertar. Porque é o seguinte, a profecia, o Sérgio começou a falar, a profecia, Paulo diz que a profecia edifica, exorta e consola. Ok. Né? Nós temos a experiência da profecia que edifica e a grande experiência nossa é o chamado culto profético nosso. O nosso culto é uma manancial de experiências de profecia que edifica a igreja, né? Sem dúvida. Agora, a profecia que exorta, é isso que o Marcelo falou, é o tempo que o Senhor nos dá para colocar em ordem aquilo que ele falou. Mas é por isso que todos nós, as igrejas, precisam dar muito mais importância, precisam amar de todo o coração a manifestação profética. E você falou do culto profético, que essa expressão não é por acaso, porque quase todos os dons manifestos durante o dia que o Senhor vai dando para o culto que ainda vai acontecer, eles têm um conteúdo profético. Então, o Senhor revelou de manhã, ou à tarde, ou na noite anterior, que no culto de tal dia, culto de quarta, culto de hoje, culto de amanhã, enfim, vai entrar aqui uma pessoa, um homem, um jovem, isso é essencialmente profético. Uhum. E quando nós amamos a profecia e valorizamos isso, é algo fundamental, é de muito aprendizado e de experiências para o povo. Nós amarmos a profecia. Eu quero que o Senhor fale comigo, não importa se for para exortar. E tudo, dentro dessa linha de vocês aqui, olha só, quando nós falamos obra de Deus, aí o pessoal diz assim, olha, os Maranata dizem que obra de Deus é o apelido da Igreja Maranata. Nós nunca falamos isso. Você que está ouvindo, nós nunca dissemos isso. É possível que algum irmão, talvez menos esclarecido, tenha dito isso ou fale isso. Mas nós, como igreja, né, que nós pregamos pastores aqui, nós nunca falamos isso, nem cabe a nós dizer isso. Nós falamos que a obra de Deus existe e que ela tem uma característica, você pode fazer parte da obra de Deus. Não estamos aqui dizendo que a Igreja Cristã Maranata é a única obra de Deus e que os outros não existem. Nunca falamos isso. Agora, a obra de Deus tem uma característica, aonde ela estiver, tem uma característica. E na obra que Deus realiza, na obra do Espírito, e o exemplo clássico disso é o livro de Atos, que é a obra que está ali, os 30 primeiros anos da igreja. A profecia foi fundamental. Por exemplo, Marcelo e Sérgio, o que nós vemos hoje no nosso meio é resultado de profecia. Glórias a Deus. Entendeu? Sim. Foi profético isso. Você dizer que não. Porque, veja, eu cheguei no começo, eu muito jovem, 1971, a igreja estava começando, não tinha nada, tinha uma igrejinha aqui na Toca, a igreja numa dificuldade financeira incrível, não tinha dinheiro para nada.
aqui tinha os pastores que tinham mais recursos, o pastor Gedeuti, que ajudou muito. O Gedeuti, a vida dele era, entendeu? A igreja era tudo, a vida dele era aquilo, né? Entendeu? O Gedeuti trabalhava demais, ele era funcionário da Marinha, ele era professor da universidade e tinha uma clínica bombando, né? Uhum. E trabalhava e todo final de semana a Gedeuti pegava um Fusca, ele tinha um Fusca, viajava para o interior, rapaz, chegava domingo de madrugada e continuava tudo aquilo, e jejuns prolongados. Então, mas naquela época você não tinha ideia do que podia acontecer, né? Não tínhamos recursos, tinha nada. O pastor Gedeuti que tinha mais recursos, pastor Barros, alguns outros irmãos que tinham mais recursos. Mas você olhar naquela época, as profecias que o Senhor deu naquela época, se nós pudéssemos ter, Sérgio e Marcelo, filmado aquela época e trazer hoje, rapaz, é um contraste, assim, um negócio O alcance surreal. que a obra do nosso meio teria. Surreal. Daquilo que começou, a Igrejinha da Toca ali, Vila Velha, Ataíde, aquela coisa, e você vê isso hoje a nível mundial. E a profecia, ela confirma a obra. Ela confirma a obra diante de todos. E esse teor profético da obra, a obra é profética, é muito interessante a gente trazer isso para nós, pastores. O pastor entender como é importante a operação da profecia no ministério dele. E eu vou dar um exemplo do Senhor Jesus. Nós vamos ver em vários e vários momentos, quando algum ato do ministério dele, ele fala assim, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Exato. Como estava escrito. São muitas ocasiões que ele fala. Para mostrar que era profético. Agora eu quero entrar num outro detalhe com vocês, é o seguinte. Vocês dois vão discorrer sobre isso. A profecia, ela vem, né? E ela tem um tempo, que não é o meu, não é o seu, não é de Marcelo. É o tempo dele. Amém. Né? Você tem, tá. E aquilo acontece. Eu quero perguntar a vocês o seguinte. Às vezes a pessoa, ela sai do projeto antes do cumprimento da profecia. E as pessoas às vezes... mas não aconteceu isso, não aconteceu. Passo a palavra para vocês dois. É porque o compromisso do Senhor no cumprimento de uma palavra, de uma profecia, está condicionado àquela pessoa permanecer no caminho, no projeto de Deus. Se a pessoa se afasta, nega a fé, ou mesmo não negando publicamente, mas vai para o mundo, entra no caminho do pecado... Ele invalida o... Invalidou. Tem um texto, acho que é Timóteo, milites pelas profecias que houve acerca de ti com boa milícia. Ou seja, veio uma profecia, outro aspecto, você não vai ficar de braço cruzado. Deus falou, não, você vai lutar pelo cumprimento daquela profecia, na fidelidade, na oração. Eu estive na igreja e essa promessa não aconteceu, né? Ele não deixou o tempo... E compreender o que é o tempo de Deus, que até tem o Kairos e tem o Cronos. O tempo do Senhor é muito diferente do nosso. Um exemplo, se for assim, um pouco mais e ver-me-eis novamente, quando ele voltar. Já faz 2000 anos. Claro. Então esse pouco de Deus, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então não é o seu pouco. O que é pouco para ele? Então é compreender o tempo do Senhor e não o nosso próprio. E aí acho que alguns se perdem ou entram pela incredulidade, não tem força de esperar e acaba se perdendo antes que ela se cumpra. E tem um texto na palavra a esse respeito, está em Pedro, diz assim, o Senhor, falando da volta do Senhor Jesus, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham como tardia. Exato. É o tempo de Deus. Longânimo para que mais se salve. Então, dentro desse aspecto que estou conversando com vocês, para os irmãos a entenderem, é o seguinte, a profecia, ela é para a igreja. Isso já foi abordado aqui, eu acho que... Sim. Né? Assim como você tem a interpretação de línguas, né? Que é para a igreja, a língua estranha é individual, mas a profecia para a igreja, é para a igreja.
Aí, como a interpretação de língua também é para a igreja. Agora, a profecia, ela tem um tempo, e às vezes o tempo é aquele momento, tá? Próximo àquele momento, Claro. mas às vezes aquele tempo está distante. Eu vou contar uma experiência para vocês. No começo, logo que eu me converti, eu era estudante de medicina, e tinha uma família em Vila Velha. Ele é um servo de Deus, elas já passaram, já são falecidos. Ele é um pastor e tal. Ele era um homem de Deus, e ela também. Então, eles tinham um filho esquizofrênico. A esquizofrenia, ela tem vários aspectos. Existe, por exemplo, a catatônica, que é gravíssima. Aquela pessoa, o catatônico, às vezes ele fica em pé uma semana, olhando para a parede, sem sair do lugar. É um negócio terrível. Às vezes fazendo certos movimentos. É uma cena, a gente que ia muito no hospital psiquiátrico que via essa cena, é uma cena deprimente. Esse incurável, não se sabe de cura. Nunca vi uma cura de uma esquizofrenia, principalmente essa. Não tem medicamento, não tem nada. É terrível. E esse casal tinha um filho, já um rapaz esquizofrênico. Ele não fazia barba, não tomava banho, tinha que às vezes levar para tomar banho à força, aquela coisa toda. Era um quadro terrível. E um dia eu fui lá e tal, eu vi aquela cena, fiquei assim, chocado. E o pastor falou: não, pastor, não, irmão, assim mesmo, mas está no tempo do Senhor, né? O Senhor tem uma promessa, pastor. Amém. Mas está no tempo do Senhor. Eu digo, eu na minha incredulidade, falei: meu Deus do céu, isso aí não tem jeito não, pô. Aquela coisa. Passaram-se uns anos, eles saíram daqui, foram morar no estado do Rio. Alguns anos depois, eu depois virei pastor, aquela coisa toda. Estava coordenando a área do Rio, fui lá numa região, estava ele lá, ele com a esposa. Olha. E tal. Aí eu cheguei para ele, falei: tudo bem, como é que tá e tal. Aí, e o seu filho? Marcelo? Ele deu uma risadinha, meu filho. Amadeu, meu filho hoje é professor da universidade. Que glórias a Deus. Meu filho hoje, amém, foi curado. Fez um vestibular, passou, depois fez um doutorado, hoje é professor universitário. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Então a profecia, estamos em cima da hora, né? A profecia às vezes tem um tempo que não é o meu tempo, né? Amém. É o tempo do Senhor. Mas isso é importante porque a profecia está presente na vida da igreja, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse dom é maravilhoso na vida da igreja. Amém. Vamos parar por aqui, vamos continuar no próximo. Pastor Sérgio, muito bom a sua volta. Glória a Deus. Marcelo. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor. Nós vamos gravar então os próximos programas, continuando aí nessa linha sobre dons espirituais. Amém. A parte do Senhor. Minhas
Glória a Jesus. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim deste culto, já enriquecidos pela palavra do Senhor, e nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esta bênção, essa oportunidade de estarmos sendo ensinados pelo Espírito Santo, recebendo as bênçãos do Senhor, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos orar agradecendo a Deus. Te louvamos, Senhor, te bendizemos por mais um dia, mais uma vez, em que somos agraciados pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, por todo o ensino, por toda a instrução, por toda a edificação espiritual. Bendizemos o Teu nome e entregamos a Ti o nosso culto, a nossa adoração, as nossas vidas, certos de que o Senhor tem o melhor para cada um que participou deste culto. E em Teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam sobre a Igreja fiel do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso culto está chegando ao fim, está terminando. Só quero deixar aqui mais uma vez os nossos QR Codes, né? Esse primeiro QR Code que aparece na tela é o QR Code para que você compartilhe conosco a sua experiência. É muito importante nós sabermos, termos esse retorno do que Deus está fazendo através de nós, através desta ferramenta maravilhosa que são as nossas plataformas digitais. Então, se você puder e quiser, escaneie esse QR Code para compartilhar conosco a sua experiência. Temos em seguida um outro QR Code para aqueles que estão fora do Brasil. Você que está fora do Brasil e deseja, precisa de uma assistência, escaneie esse QR Code para que você receba essa assistência, talvez numa outra língua, né? As possibilidades são imensas. Então escaneie esse QR Code, entre em contato conosco, você será redirecionado para alguém capacitado para te dar essa assistência. Por fim, nós temos o 0800, que também tem um QR Code ao lado que vai te encaminhar para esse 0800, que é o 0800 de assistência pastoral. Você precisa, de alguma maneira, de uma oração, de esclarecimento a respeito da palavra, ou se você quer saber um pouco mais a respeito da Igreja Cristã Maranata, entre em contato conosco através do 0800. Você não vai pagar nada pela ligação, você não vai ser constrangido a comprar um livro, fazer uma oferta, nada. Você vai receber assistência espiritual. Então, você que necessita dessa assistência, entre em contato conosco pelo 0800. Nosso culto está assim encerrado. A todos, a paz do Senhor Jesus.